Olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Olha que interessante. Jesus continua sua jornada para Jerusalém e, passando por Jericó, depois de ter curado o cego Bartimeu, encontrou quem? Zaqueu, o maioral dos publicanos. A verdade é que Zaqueu não estava satisfeito com a sua vida. Essa é a realidade. E a riqueza que tanto ambicionou e acumulou não havia trazido resultados para ele. Ele imaginou algo, mas não trouxe resultado. Ele tinha riqueza, mas não tinha alegria. Tinha dinheiro, mas não tinha tranquilidade. Então, você vê, se compararmos a história de Zaqueu com um homem rico, talvez um importante religioso, nós vamos perceber que existem algumas semelhanças entre as duas histórias, mas ao mesmo tempo há uma diferença. Mas o que mais me surpreende aqui é que um queria salvação e o outro não conseguiu. Enquanto o outro, que parecia não querer nada, conseguiu tudo. É interessante como é o caminho do Senhor. A gente não entende. Então, quando você vê a conexão entre os parágrafos finais, ou melhor, o parágrafo final do capítulo 18 e o parágrafo inicial do capítulo 19, é quase inesquecível. Por quê? Ambos os eventos ocorrem em Jericó. E é interessante. E aí você vê um primeiro evento e depois você vê o segundo evento. Um homem pobre tornou-se seguidor de Jesus. No segundo, um homem rico fez isso. Mas antes do reinado de Herodes I, você vê Jericó como uma pequena cidade, um paraíso, com suas palmeiras e seus roseirais, né? Onde Herodes o Grande e o seu filho Arquilau o tornou como um paraíso belo. Então você vê, muitas pessoas quando estão no Brasil gostam de ir para fora, porque é tudo belo. Ou às vezes estão dentro do Rio de Janeiro, mas querem visitar um lugar onde que você olha pela televisão e fala: nossa, eu quero morar lá. Eu quero viver lá. Eu quero viver bem lá. Então tem uma certa vontade, um certo desejo de construir sua casa onde é belo, onde é algo lindo.
morar num bom bairro, onde que suas casas são lindas, onde tem as suas palmeiras, você abre a sua janela, bate de frente para o mar, os roseirais. Quem não gostaria? Então, Jericó já era um pequeno paraíso. Então você vê um homem chamado Zaqueu nessa cidade. Ele era um líder dos publicanos. E o mais importante aqui, o que me chama a atenção, ele era rico. Ele era rico. Se eu não me engano, este é o único lugar no Novo Testamento onde se menciona um líder de coletores. Então, o sistema de recolher imposto já foi explicado em um contexto com Lucas, capítulo 3, versículo 12, e também sobre Lucas, capítulo 5, 27. Zaqueu teria sido considerado uma pessoa muito proeminente. Ele fora posto como chefe de todos os distritos tributários de Jericó e sua vizinhança. Uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina. Então você vê onde existia uma localização que eram 2 outras localizações, que eram Cesareia e Cafarnaum. Ora, uma das coisas que haviam tornado Jericó famosa era o unguento derivado do bálsamo. Então ali, vamos colocar, o governo começou a olhar. Tem coisa boa aí, tem um grafeno bom aí, né? Tem minério aí, hein? Ó, coisa boa, hein? Tem bastante unguento lá, derivado do bálsamo. Vamos explorar isso. Vamos começar a enriquecer. Então, o governo se volta para uma visão onde que ele poderia recolher bastante impostos. Mas o governo tinha que ter alguém importante lá. Alguém que fosse líder, que entendesse de riqueza. José vai dizer que o bálsamo era a coisa mais preciosa que existia, né? Tanto era verdade que o comércio desse produto e de outras utilidades que proliferavam na região de Jericó produziam altos impostos para o governo romano. Além disso, Jericó estava no coração e o centro de uma vasta rede de rotas comerciais. Então, tinha um planejamento ali. Tinha uma história ali. É como se eu estivesse saindo de um lugar e indo para o outro pensando, vou levar minha família, vou ganhar dinheiro lá, vou investir. Existia a história ali desse povo, existia a história ali deste homem, existiam histórias. Então a cidade mantinha relações comerciais com Damasco, Tiro e Sidom. Ao norte, Cesareia e Jope. Ao ocidente você tem o quê? O Egito ao ocidente e o Egito ao sul. Igualmente com muitas outras cidades e países em todas as direções. Então ali era uma rota boa. Portanto, Zaqueu era um homem bastante importante. Embora os judeus consideravam os publicanos como os traidores e ladrões, entretanto, não era o que o nome de Zaqueu dizia.
Não era o que o nome de Zaqueu significava. O nome de Zaqueu era como aquele que era puro, que era justo. Sendo ele de pequena estatura, não podia ver Jesus. Mas tão profundo era o seu interesse pelo Mestre. Ele estava disposto a fazer quase qualquer coisa para ver o Mestre. Eu fico imaginando, eu em uma reunião com vários empresários, aí eu escuto, vem um tal de Jesus aí, está arrastando multidão. E parece que no íntimo deste homem, talvez pulou do ser dele e falou assim: essa é a minha oportunidade. Ele era rico, mas não tinha nada, não tinha paz, não tinha alegria. Ele buscava algo e ele falava: ainda existe um pedacinho, um buraquinho do tamanho de um abismo que eu não consigo preencher. Eu fico imaginando Zaqueu numa reunião de empresários, falando de bálsamo, falando de tantas outras coisas, e descobre que o Mestre estava passando e arrastando a multidão. Um tal de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, foi tão profunda a vontade e o interesse de Zaqueu de conhecer Jesus, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Portanto, sabendo para onde Jesus ia, rapidamente correu diante da multidão e, sem se importar com a sua posição social, olha que incrível que é isso, subiu em um sicômoro, um dos que haviam sido ali plantado à margem da via. Não se importou. Era uma oportunidade única. E também chamado figueira, que era o sicômoro, uma figueira brava. Então, essa figueira era apreciada pelas suas sombras que ela proporcionava. Além disso, visto que alguns de seus ramos saem do tronco bem junto à terra, ele aproveitou. Era pequeno. Até um homem de pequena estatura, como Zaqueu, podia subir com facilidade. Até a natureza, meus irmãos, contribui para uma salvação. Nós não temos noção. Tudo está programado, existe uma história já escrita. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Algumas pessoas dizem por aí que Jesus pode escrever a sua história de novo. Jesus não escreve a história de novo. Ele não errou a primeira vez. Ele não erra. Existe um plano profundo e muitas das vezes as pessoas não entendem e jogam a responsabilidade para Jesus como se ele estivesse errado na primeira vez. E ainda dizem que Jesus escreve por linhas tortas. Como pode um Deus tão perfeito errar? Se a tua história está indo por esse caminho, é porque Deus sabe o que faz. É porque Deus sabe o que fez. E Deus já sabe o que Ele vai fazer. Então, não existe
essa questão que Jesus vai escrever uma nova história para você. Jesus já escreveu essa história antes que houvesse dia. Entende? Então, vemos aqui a natureza entrando numa história de um homem rico, um publicano, que cobrava impostos, e os judeus o chamavam de ladrão. E de fato, então, especialmente o significativo aqui notar que mesmo que Zaqueu certamente estivesse muito ansioso para ver Jesus, foi este não o líder dos coletores, entendam bem. Não foi o líder dos coletores, foi o Zaqueu, aquele Zaqueu que subiu, que não se importou com aquela reunião de empresários, abriu mão disso porque ele queria ver quem era esse Jesus. E ele vai e toma uma iniciativa de estabelecer um contato pessoal com Jesus. Era Jesus quem estava buscando e salvando. Era Jesus. Não é porque eu que escolhi Deus. E mais uma vez cantamos sempre: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Meus irmãos, se depender de mim, eu vou escolher o mundo. Se depender de mim, eu vou escolher o pecado. Se depender de mim, eu vou escolher a morte. Essa é a realidade. Foi Cristo quem nos escolheu. É verdade. A história já está escrita e vai Jesus andando pelo caminho. E tem ali uma figueira e vai Jesus andando pelo caminho. E Zaqueu escolheu esse lugar para ter um contato visual com Jesus. É igualmente significativo que Jesus não disse ao homem da árvore: será conveniente você me receber hoje em sua casa. Será importante. Tipo assim, poxa, Zaqueu, você acha que eu vou chegar para você e te pedir: eu posso entrar na sua casa? Aí a gente canta: eu vou emprestar minha chave, eu vou dar a minha chave para Jesus e ele vai entrar na minha casa. Jesus parece até um vizinho nosso. Jesus parece até um carteiro nosso, que a gente permite que ele entre. Aonde que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E ele vai e disse assim: Jesus, Zaqueu, desça depressa, porque hoje devo ficar em sua casa. E o Senhor sabia muito bem que a grande multidão que os rodeavam ficariam menos que prazerosa com essa palavra. Pensa comigo. Um publicano, cobrador de imposto. Jesus encontra no meio do caminho e fala: vou ficar na tua casa, pode descer depressa, vamos embora. Sabe o que acontece? Aquela multidão que vem desde o início na caminhada de Jericó com Jesus, e aí você vê Jesus já passando, já no meio do caminho, pega Zaqueu e fala: vem,
Tu imagina esse povo falando para Jesus: eu estou desde o início contigo. E o Senhor para esse pecador Zaqueu? Esse cobrador de imposto? Esse ladrão? Eu fico imaginando a cara de Zaqueu para esta multidão. E a multidão não consegue olhar com a cosmovisão do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, como pode Jesus ficar na casa de um líder dos coletores de impostos? Por que isso? Porque isso estava inerente à vontade do Salvador. Porque ele veio buscar aquilo que havia perdido. Em harmonia com o propósito, com a história, com a vontade para a qual o Senhor Jesus se encarnou. Ou melhor, encarnou. Aqui nesse ponto, eu gostaria de fazer algumas aplicações que são pertinentes ao encontro de seres humanos com o Salvador. Então, o que estaria sendo levado em consideração neste encontro? Onde levaria Zaqueu ao estado eterno de salvação? Zaqueu receberia a vida eterna? Ou receberia a ira de Deus, Pai Todo-Poderoso? O que Paulo vai dizer sobre isso? Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Percebes que é isso que Deus vai levar em conta no dia do juízo final? Todo encontro com Jesus gera em você o querer em fazer o bem. Todo encontro de Jesus gera uma mudança de vida. Quando de fato temos um encontro com Jesus, a nossa mente muda. Quando nós temos um encontro de verdade com Jesus, eu caminho corretamente com Ele. E eu dependo totalmente dEle. Quando eu encontro com Jesus, eu lanço a minha ansiedade aos pés dEle. Quando de fato eu tenho um encontro com Jesus, eu peço perdão pelo que eu fiz no tempo da ignorância ao meu próximo. Quando de fato eu tenho um encontro com Jesus, o que eu roubei, eu devolvo. E se ainda não for dado por satisfeito, eu devolvo 4 vezes mais. Quando eu tenho um encontro com Jesus, mesmo que Jesus fale, desça depressa, hoje eu vou repousar em sua casa. Eu não me preocupo com o meu armário de mantimento, a minha despensa, se vai ter algo para oferecer ou não. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu não me preocupo com Jesus chega e fale, pode sentar,
Eu não me preocupo em olhar para trás se tem um banco eu sento, porque eu confio na palavra do Mestre. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a sua palavra basta. O encontro com Jesus faz gerar uma vida nova. Então Deus vai expor as obras e Ele vai levar em conta para dar a vida eterna na análise final de cada um de nós. Somente para aqueles que vão perseverar e fazer o bem e buscar a glória. Não para si só, mas a glória de Deus. A honra e a incorruptibilidade. Como Paulo vai dizer. Mas tem um outro lado. Deus também dará a sua ira eterna para aqueles que virarem as costas. Contudo, lá em Romanos capítulo 2, versículos 5, 8 e 9, vai dizer: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, duro, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E lá no 8 vai dizer assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E no 9, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Talvez esteja na sua mente nesse momento a seguinte pergunta: mas Gerson, a salvação é pela fé em Cristo e não por obras. E de fato, isso é verdade. Pois se fosse pela obra, o próprio Paulo estaria se contradizendo, e não é isso que ele quer dizer. Paulo está dizendo que a fé que salva é a fé que muda. Preste atenção, pois a fé que salva é a fé que leva a pessoa a fazer o bem, procurar glória em Cristo, honra em Cristo e incorruptibilidade em Cristo. Essa é a fé que salva. Paulo analisa o fruto. Paulo quer analisar o resultado. Paulo está analisando o sucesso, a consequência externa da fé. Quem crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador experimentou o poder do Evangelho. Esquece, entende? Esquece aquele momento que ele estava ali, junto com os seus empresários. É uma mudança muito radical. E é por isso que muitas pessoas falam assim: nossa, você era assim, 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 e hoje você está diferente. Essa pessoa vai direcionar a sua vida para preservar o seu bom testemunho. Ela vai persistir, ela vai como é que eu vou te dizer? Ela vai perseverar na sua fé. Ela vai insistir em fazer o bem, buscando a glória em Deus, como Paulo vai dizer, buscando a honra em Deus e a imortalidade em Deus, através de Jesus Cristo. E eu te pergunto, o que Zaqueu falou que iria fazer para Jesus? Olha, ele vai dizer: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres,
E se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou retribuir, eu vou devolver 4 vezes mais. O sinal de uma conversão na vida de Zaqueu começou pelo seu bolso. Olha que incrível. Isso não é teologia da prosperidade, mas com Zaqueu foi assim. Comigo foi diferente, com você também. É onde que vai doer mais em você e em mim. É de onde você vai ver realmente se você é salvo. Entende? Estávamos em casa conversando ontem, né, pastor Flávio? E falávamos sobre aquela mulher que tinha sua oferta. Era tão pouquinho, que ela depositou tudo. O sinal de conversão de alguém é aonde que dói mais. É você retribuir a Deus e falar assim: olha, Deus, é isso. Não estou preocupado com aquilo, não. Deus, é isso. Esse foi o sinal. Tanto é que Jesus falou assim: houve salvação. Entende, meus queridos? Então a verdade que naquele dia do juízo Deus dará vida eterna a esses que abriram mão de tudo que ele tinha. Sabe o que acontece, meus irmãos? Tem gente que ama mais os filhos do que a Deus. É verdade, sim. Olha o problema. Tem gente que ama mais o carro do que a Deus. Tem gente que ama mais o chamado do que a Deus. Isso é um problema muito sério. Tem gente que ama mais o trabalho do que a Deus. Não. E aqui você vê, Deus dará a vida eterna a esses que abriram mão aonde o cabo mais aperta. Por quê? Porque Deus vai honrar essas vidas, vai salvar essas vidas, vai dar vida eterna para essas pessoas. Por quê? Eu te pergunto, porque essas pessoas são bonzinhas? Não. Nada disso. São todos pecadores e miseráveis, como nós somos. Mas porque eles creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Evangelho mudou a vida desses homens e mulheres, a orientação da vida deles, o Evangelho mudou, a palavra mudou, como aconteceu com Zaqueu. A fé que salva é essa que Paulo vai dizer, é a fé que muda. É a fé que leva você a procurar o bem a todos. É buscar a incorruptibilidade, a imortalidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Veja, Paulo fala a mesma coisa que o próprio Tiago fala. Mas tem gente que coloca Paulo contra Tiago. Tiago fala que a justificação é por obras, mas Paulo fala que é por fé. A palavra de Deus contradiz? Não. Portanto, eles estão falando a mesma coisa, pois a fé que salva é a fé que produz obras. Entende? É uma fé que muda a vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que adianta sermos religiosos? Vir para a igreja, cantar louvores, fazer declaração de fé e ser batizado, mas não procurar a honra em Deus.
não procurar perseverar em fazer o bem, não se envolver com este mundo, buscar primeiro o reino de Deus, é isso. Aquela fé que salva fazendo tudo que Deus quer. Deus, Ele olha para nós e observa. Às vezes Ele responde, às vezes Ele fala. Mas quando Ele está calado, nós sabemos que Ele trabalha da melhor forma em nossas vidas. A fé verdadeira muda o coração, meus irmãos. Por isso que no dia do juízo final, o critério de Deus vai ser esse, pois essas obras revelam o estado do coração do ser humano. Zaqueu reagiu com a visitação de Jesus em sua casa. Observe que ele se levantou. A ação de Jesus foi buscá-lo. A reação de Zaqueu foi recebê-lo. Entende? Não sou eu que venho para os braços do Mestre Jesus, é Ele que nos busca. Mas preste bem atenção, da mesma forma os que vão receber a ira de Deus são aqueles que perseveraram em fazer o mal, persistiram em ser egoístas. São pessoas ruins, são egoístas, buscam o seu próprio prazer e deixam as coisas de Deus de lado. A diferença de quem conversa com Jesus é que a vida desse se volta para Deus. Aquele que não tem essa intimidade com Jesus se perde no caminho. São pessoas que têm os seus egos inflamados, que não praticam bem e que não seguem a verdade, pois passam a vida toda procurando o seu próprio bem, se alimentar de si mesmo, vivendo para si. Nunca se preocupam com a realidade eterna, nunca deram a Deus o primeiro lugar, por isso praticam iniquidade, viveram em pecado e Deus vai retribuir de acordo com isso. Vou lhe dizer, quem vive experimentando tudo isso que eu falei agora, já vive angustiado e a sua alma não tem paz. Mas somente quem vive para Deus, que conhece a paz, a honra, a glória e a bênção no coração. Nós precisamos entender uma coisa: no dia do juízo final, Deus conhecerá a árvore pelo fruto. É o resultado que Paulo vai dizer. Ou eu e você, ou nós somos crentes, ou não. No dia do juízo final, Deus vai verificar isso pelo seu comportamento, o seu testemunho. Então, se nós queremos conversar nesta manhã com Jesus, precisamos examinar a nossa vida. E tem que ser rápido. Se eu quero ter um encontro com Jesus, eu não posso nem olhar para trás. Eu tenho que seguir um rumo e subir na figueira. Eu tenho que manter um contato, um olhar com Jesus. E nós precisamos continuar prestando atenção na mensagem de Deus ao nosso coração.
E esse assunto é muito importante, pois fala de vida eterna, fala de encontro, de salvação, de perdão. Pois podemos nos apresentar de uma hora para outra diante de Deus, por conta da nossa morte. Deus pode voltar para mim neste instante. Deus pode olhar do seu trono e falar: hoje é o dia do Gerson, e eu vou ter um encontro com Jesus. E como está a minha vida com Ele? O tempo da nossa morte até o tribunal pode ser o mais rápido que nós imaginamos. Esse é o assunto mais importante de nossa vida. Não é a saúde do meu filho, é a minha vida eterna com Deus. Que sejamos como Zaqueu, não podemos mais perder tempo, nós precisamos descer depressa, porque Jesus está nos mandando. Esses destinos vão depender da sua atitude ao receber esta mensagem hoje, aqui agora. Qual é o resultado do seu coração diante de Deus? Qual é o resultado do meu coração diante de Deus? O que nós pensamos de Jesus Cristo e a sua vida eterna? Observe, quem crer em Cristo é mudado pelo poder do Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17 vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Esse poder que Paulo vai dizer é o poder que muda o coração do pecador. Nesta manhã eu vou pedir para você examinar a sua fé. E eu te pergunto: você crê que todo o coração está voltado para Deus? Você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador? Nós reconhecemos de verdade que somos pecadores, que quebramos a lei de Deus, e que se Deus derramasse a sua ira sobre nós, isso seria justo? Nós cremos que a salvação vem por meio de Jesus Cristo, e que no Calvário Ele derramou o sangue precioso para salvar pecadores como nós. Nós cremos nisso. Nós cremos na vida eterna de fato. Ou estamos dentro da igreja com medo de morrer simplesmente? E a vida eterna é uma consequência da minha vida na igreja. Nós cremos na ressurreição dos mortos em Cristo. Nós cremos nisso. Porém, eu me pergunto: precisamos hoje examinar os nossos procedimentos diante de Deus? Como está a nossa atitude? Como está o modo que nós vivemos? Nós precisamos entender que Deus é o primeiro em nossa vida, e de fato Ele é. Nós buscamos a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, quero ser bem sincero.
Se eu e você, se nós apresentássemos diante de Deus hoje, o que daríamos como fruto em suas mãos? Está aqui, Senhor, o meu fruto. Está aqui, Senhor, eu deposito aqui o meu fruto. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Hoje você e eu, nós precisamos tomar uma decisão e dizer: preciso me arrepender dos meus pecados e mudar a minha vida e servir a Cristo de verdade. É uma realidade. Devemos presumir que Jesus tenha então entrado na casa do líder publicano. Não é natural crer que em todos reunidos ali ele tenha falado as palavras de vida eterna. A amável preocupação de Jesus, demonstrada por Zaqueu, fez deste homem um homem transformado de verdade. Assim, Jesus marcou na história o encontro com Zaqueu. E nós estamos prontos a abrir mão de tudo e, através do próprio Cristo, como testemunha, dizer: hoje aconteceu salvação aqui. Hoje aconteceu salvação aqui. Meus irmãos, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Que até um dos discípulos que andava com Jesus, o próprio Jesus disse: vai ele. Até que ele se converta. Como pode Jesus falar de Pedro desta forma? Vá até Pedro. Ele precisa de conversão, até que ele se converta. Nós andamos, frequentamos, nós congregamos, nos batizamos, tomamos ceia, mas precisamos examinar se realmente somos convertidos em Cristo Jesus. E nesta manhã eu te convido a abrir os seus lábios, a sua boca e conversar com Deus. Pois de fato, Deus está aqui e Ele marcou esta manhã o encontro que já estava na história. E o Espírito Santo de Deus, que move na igreja, que move em nós como igreja de Jesus Cristo, Ele nos convence do pecado e da morte. Vamos orar a Deus, Senhor. O que mais dói, Senhor, em nós, Tu sabes. E nós liberamos, ó Pai querido, nesta manhã, o que dói mais para seguir a Ti. Abrimos mãos, Senhor, e queremos dizer, Senhor, sim. Obrigado, Deus. Abrimos mãos, ó Pai querido, do nosso querer. Não queremos colocar a mão onde que não é nosso, aonde que não tem paz. Não queremos colocar a mão onde que tem angústia, Senhor. Não queremos isso. Onde tem orgulho, não queremos isso, Senhor. Pelo contrário, queremos liberar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, e através do Evangelho da verdade,
através do Evangelho da verdade, queremos ser curados, salvos de verdades em Cristo. Deus, em nome de Jesus, estamos orando, pedindo a tua misericórdia. E o encontro que tivemos na cruz do Calvário, com o amor de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e pelo sangue que verteu naquela cruz como testemunho da morte de um inocente em nosso favor. Nesta manhã, queremos, ó Deus, abrir mão daquilo que mais custa em nós. Se é o nosso ego, se é o nosso orgulho, se é o dinheiro, se é a casa, se são os filhos. E é por isso que hoje nós entendemos a mente de Abraão. Aleluia. Ele teve fé. Ele é tido como o pai da fé. Então lançamos tudo nos teus braços, diante dos teus pés, ó Jesus, e pedimos a tua misericórdia. E cremos que o Senhor preparará a oferta agradável, porque tudo vem de ti. E se hoje temos tudo isso, é porque prove o Senhor de nos dar. Então liberamos, ó Deus eterno, tudo aquilo, ó Pai, que nos custa nesta manhã, para ter uma mente livre, leve, solta, paz, que excede todo entendimento, para seguir o teu Evangelho de verdade. E é por isso que te glorificamos e te adoramos. E obrigado por encontro que o Senhor teve conosco nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. E amém. Quero te convidar mais uma vez nesse momento